Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã. Hoje é segunda-feira, minha gente, e o tempo apresenta-se encoberto, tempo instável com nebulosidade e variável a condição climática para hoje, inclusive com a condição de chuva a qualquer hora e a temperatura nesse momento na casa dos 14 graus. Mas às 4h45, quando fizemos a primeira leitura, estava em 13,5. Subiu um pouquinho a temperatura, sensação de abafamento ainda, né? Para muitos ainda a temperatura normal, mas outros a temperatura ainda um pouquinho fresca, né? Daqui a pouquinho a previsão do tempo, boletim atualizado aí no decorrer da nossa programação. O quadro entrevista que tem o oferecimento para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez bem no centro, Avenida Santa Catarina, Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123. Farmácia que tem atendimento das 15 para 7 às 22 horas e também aos sábados e domingos, além de feriados também. Estou falando para a Farmácia São Jorge, 38 anos de tradição. Quadro Entrevista que hoje recebe duas convidadas, anunciamos ontem, aliás na sexta e hoje pela manhã, duas convidadas aqui nos estúdios da Tropical FM para falar sobre aquele edital relacionado à escolha de novos conselheiros tutelares aqui para São Carlos. A presidente do Conselho da Criança, Municipal da Criança e do Adolescente, é o chamado CMDCA, né? A Débora Escuciato está aqui conosco e também a técnica, aliás, a técnica de gestão e coordenadora do CRAS, a Bruna Vargas aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse procedimento que tem prazo até amanhã. Elas vão estar explicando isso para nós agora. Débora, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Bruna, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também à nossa presidente do CMDCA. Primeiramente, obrigada pelo convite e por estarmos aqui, então, podendo divulgar um pouquinho mais sobre o processo de escolha, então, dos membros do Conselho Tutelar. Legal, vamos explicar esse processo aqui. Presidente Débora, na verdade a Bruna também é executiva do Conselho, né? Secretária executiva. Secretária executiva. E a Débora é presidente, né? Presidindo aí uma entidade bastante importante, num processo muito importante agora, né, Débora? Exatamente. Estamos aí então com o edital, que foi aberto no dia 5 de setembro, né? Para suplementar o atual mandato, né? Houve algumas saídas dos conselheiros que foram eleitos lá em 2019, né? E a gente, então, precisou fazer essa suplementação. Hoje nós temos abertas 4 vagas, né? E todos os demais candidatos ficarão como suplentes. Certo. Né? E é importante frisar que as inscrições encerram na data de amanhã, dia 13 de setembro. E foi um processo, assim, bem rápido, né? Teve que ser às pressas, né, Débora? Sim, foi quase uma emergência. Foi rápido, né, Bruna? Porque teve todas as tratativas, daí tem que seguir toda a parte legal e jurídica ali, né? Todos os trâmites e passos, né? E acompanhado, inclusive, esse procedimento aí para ter essa lisura e essa transparência, né, também, né? Então, na verdade, nós já tínhamos lançado o primeiro edital com as datas, né? E aí nós tivemos que retificar justamente pela desistência de mais um membro do Conselho Tutelar, né? Uma profissional que recebeu uma outra proposta, enfim. E aí, como a gente já estava no processo de escolha, né, suplementar, então, até por uma manifestação do Ministério Público, né, porque todo esse processo de escolha, tanto agora que é suplementar, quanto o que vai ser realizado ano que vem, que é unificado, ou seja, vai ser realizado também no mês de outubro em todos os municípios, né, é realizado a cada 4 anos. A partir de 2019 foi aprovada essa lei, né, do processo de escolha unificado. Então, esse ano, como não tivemos mais suplentes classificados para serem chamados, por isso que a gente teve que abrir esse processo de escolha, né? Então, todos os processos burocráticos, todos são acompanhados pelo Ministério Público. Então, como sugestão da própria promotora, a doutora Silvana, ela solicitou que agilizasse esse processo para a posse já ocorrer no dia 13 de outubro. Por isso que a gente está aqui frisando da importância dos candidatos que têm interesse de realizar, né, presidente, as inscrições, porque elas vão finalizar no dia de amanhã. Exatamente. É amanhã, dia 13, o prazo final para se inscrever. Como é que procede lá, Débora? Como é que procede? Onde o pessoal tem que ir? Como é que tem que ir? Qual é o procedimento? Certo. Então, no edital que está publicado, tem todos os documentos necessários, né? Que precisa apresentar, documentos pessoais. Pode se dirigir ao CRAS, né? Conversa com a Bruna, com a Simone, elas estão lá para auxiliar nas inscrições, também nos esclarecimentos de dúvidas que alguém ainda tenha, né?
Mas é no período do horário comercial ali, das 7h30 às 11h30, da 1 às 5 no CRAS. Pode se dirigir ao CRAS e conversar com elas. E só tem hoje, né, Bruna? É hoje e amanhã só, né? Esses 4 turnos aí que o pessoal tem para ir lá se inscrever e... como é que procede isso, Bruna? Nós conversávamos aqui que é importante esclarecer que não tem nada a ver com política isso, né? Isso é importante esclarecer, né? Gostaria que você desse esse recado, até para não terem misturas nesse sentido, né? Então, nós estamos num período eleitoral, né? O cargo do conselheiro tutelar, ele é eletivo, porque tem toda a questão da eleição, do voto, mas ele não está ligado a nenhum partido político, nenhuma coligação partidária, né? Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre os processos desse processo de escolha. Vai ter então, agora são as inscrições, que vão até dia 13 de setembro, que é amanhã. Vai ser realizada uma capacitação para os candidatos, então, que foram inscritos lá no dia 17 de setembro, que é sábado. Provavelmente vai ser divulgado ainda o local e horário, mas provavelmente vai ser no período vespertino. Certo. Aí, na segunda-feira, então, no dia 19, vai ser realizada a prova de conhecimentos dos direitos da criança e do adolescente em informática básica, né? Aí, os candidatos habilitados participarão, então, serão encaminhados para o último processo, que é o da eleição, que vai ser realizado no dia 29 de setembro, tá? Já está no edital, vai ser na secretaria, o dia da eleição vai ser das 8 às 16 horas e vai ser realizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, nas dependências que ficam semi-DCA, então, né? Então, é isso que a gente gostaria de frisar. Não envolve partido político, não vai ter um número partidário. A partir do momento que os classificados tirarem nota mínima, que é 6, na prova que vai ser realizada dia 19, eles vão receber um número, né, de inscrição, que eles estarão aptos, então, para fazer a campanha. E aí vai ser naquela semana, entre o dia 19 e o dia 29, que vai poder fazer essa campanha. Ou com esse número de inscrição, ou pelo nome, ou até mesmo pelo currículo vitae. Muito bem. Agora sim, esclarecido também, com todo o cronograma, né? Então, dia 17, até amanhã a inscrição. Dia 17, aqueles inscritos passam por um treinamento, que é no sábado, o horário a ser definido. A eleição no dia 29, né? Isso. Dia 29 de setembro, minha gente. E a posse já no dia 13. 13 de outubro. 13 de outubro, aí, então, já agilizando. O procedimento, como a Bruna mencionou, minha gente, é de todos os municípios, mas devido à falta de suplência já em São Carlos, antecipado aí, com o mesmo procedimento, só antecipado, né? De forma bem lisa, né, presidente? Seria esse o procedimento, né? Exatamente. Se não houvesse essa necessidade de suplementar, a eleição ocorreria a partir de março do ano que vem. Exato. Né? Dentro dos 4 anos ali. Exatamente. Muito Mas, havendo a necessidade, legal. a gente trabalha. Algo mais a acrescentar nesse sentido, que é muito importante, de repente, para o processo, porque o prazo foi antecipado de forma, assim, bastante rápida, né? Então, é até amanhã. E tem mais alguma coisa lá, presidente? Temos, assim, uma alteração que foi bem importante, que a gente até aproveita para agradecer, né, a Câmara de Vereadores pela agilidade e prestatividade que tiveram, né, em acolher a alteração da lei. Então, foi recentemente alterada a lei do Conselho Municipal do município de São Carlos. Atenção aí, minha gente. Antes, nós tínhamos, então, 20 horas, né? Uma carga horária de 20 horas e um salário em torno de R$ 1.800. Hoje, nós temos, após a aprovação, uma carga horária de 40 horas, né? E o salário também, em contrapartida, aumentou, né? Hoje nós temos um salário que ultrapassa os R$ 3.600. Então, é um salário bem considerável, né? Um salário bom. Além de outros benefícios, né? Também, parte previdenciária também, foram feitos alguns ajustes ali, que no mandato anterior ficou pendente, né? Bruna, na lei, não estava bem especificado, então... Mas agora está tudo ajustado, tudo redondinho, né? Tem todos os direitos previdenciários garantidos, né? E quando a gente conversava semana passada sobre os primeiros anúncios lá, Bruna, quando a gente jogou assim, que estava com esse edital no site da Prefeitura e posteriormente no site da Tropical FM, a gente frisou até bastante, o salário tem um significativo aumento, né? E isso é um atrativo e tanto, uma valorização maior do profissional que ele vai assumir a responsabilidade, né, Bruna, nesse sentido. Então, justamente por isso, essa alteração na lei, ela já iria ser realizada provavelmente no início do ano que vem,
porque o edital ele é lançado com base na lei municipal, né? Então, o que acontece? O cargo de conselheiro tutelar, ele é um cargo autônomo, né? Então, ele tem uma lei específica no município. Então, o restante de todos os servidores municipais regem a lei municipal, CLT, enfim. Mas os membros do Conselho Tutelar, como eles eram autônomos, então é uma outra... são outros detalhes na questão da lei trabalhista, né? Por serem autônomos. Mas o município optou, então, a já deixar tudo especificado na lei, todos os direitos, como se fosse qualquer servidor munícipe do município de São Carlos, né? Então, por isso desse ajuste, né? Até nós recebemos uma recomendação jurídica da FECAM, porque a maioria dos municípios seguia essa legislação. Como o Conselho Tutelar tem uma lei específica que rege o funcionamento, vai ser de acordo com o que está descrito na lei. Mas o nosso município, então, acolheu, né, todas essas sugestões e acrescentou, na verdade, esses direitos previdenciários dos conselheiros tutelares que vão assumir. Outra questão, como a presidente já comentou, é da carga horária, né? Antes nós tínhamos uma carga horária de 20 horas, mais a jornada de sobreaviso, né? Aí o conselheiro tutelar poderia ter um segundo trabalho. Hoje, com a alteração da lei, que foi para 40 horas, então o trabalho é exclusivo. Porque o conselheiro vai trabalhar de segunda a sexta, horário comercial, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h. E uma vez por semana, de segunda a segunda, ele vai cumprir o sobreaviso. Ou seja, por exemplo, a Bruna vai assumir o cargo, então vai trabalhar agora final de setembro. Na última semana de setembro, ela vai cumprir o sobreaviso. De segunda a segunda, das 17 às 7h30 da manhã, né? No final de semana além das 17 horas. E ela só vai cumprir o sobreaviso novamente lá na primeira semana de novembro. Porque são 5 conselheiros tutelares. Certo, cada um com uma Isso, semana. então vai ter todo um cronograma. Não é que todos os conselheiros vão trabalhar de sobreaviso todas as semanas, tá? Tem todo o direito à folga, enfim, os direitos também estão todos garantidos, né? A gente só quer frisar um pouquinho, assim, um dos requisitos básicos para fazer a inscrição, tá? Perguntaram aqui já, Bruna. Isso, a gente vai falar, assim, lá no edital tá descrito, lá no item 3... e no item 3.2. Lá no item 3 do edital, 3.1, fala quais são os requisitos básicos. Então, tem que ter idade superior a 21 anos, ou seja, 21 anos ou mais. Tem que ter residência no município de São Carlos, tanto que no ato tem que comprovar, trazer um comprovante de residência dos últimos 3 meses. Conclusão do ensino médio, que é uma pergunta que muitas pessoas fizeram se era ensino superior. Não, é ensino médio concluído, tá? Ali fala também da questão da comprovação dos conhecimentos, dos direitos da criança e adolescente e informática, mas isso vai ser feito no ato do dia da prova, tá? E possuir habilitação para dirigir categoria B. E os outros documentos que pedem aqui são documentos pessoais, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, então, dos últimos 3 meses. E tem algumas certidões e negativas, cópia de RG, CPF, enfim, a cópia da Carteira Nacional da Habilitação. E essas certidões, no próprio edital, quem conseguir acessar, então, no site da Prefeitura, já tem todos os links disponíveis. Então, é só a pessoa clicar no link e ela já vai levar direto para a página para ela conseguir, então, baixar essa negativa. Vai direcionar lá, né, minha gente? Isso. No site lá da Prefeitura de São Carlos. E aqui tá os pré-requisitos, então. Obrigado a quem perguntou aqui. A Bruna já respondeu. O pessoal perguntou aqui também, presidente, mas a gente já falou, mas é bom repetir. O local de inscrição. O local da inscrição, então, é junto ao CRAS, aqui do município de São Carlos, né, a antiga Casa da Cultura, né, que se falava, no horário comercial, fala com a Bruna e a Simone. Legal, então tá aí, é simples lá, minha gente. E daí com esses documentos todos que a Bruna mencionou aí, que estão lá no edital, inclusive esclarecido para todos lá. Salário reajustado, valorizado, carga horária também e o próprio desenho aí para alguns plantões, né, que é uma coisa um pouquinho mais, digamos assim, complicado um pouquinho, porque sem plantão, né? Mas é valorizado, né? Então, esse é um item que também muitas bastante. pessoas perguntam. A gente sempre deixa claro, assim, que é sobreaviso. Isso. Que existe a distinção. Quando é plantão, a pessoa vai ter que se deslocar até o Conselho Tutelar e ficar lá de plantão, né?
O que o conselheiro tutelar que assumir vai realizar é o sobreaviso, ou seja, naquela semana, durante aquele período, ele vai ficar com um celular, né, que é específico para uso do conselho tutelar de sobreaviso, e ele vai levar para sua residência, enfim, né, a única diferença é que ele realmente vai ter que ficar num local que tenha área, enfim, ficar disponível, né, para o sobreaviso daquela semana, e se tiver alguma ocorrência, ele faz o atendimento ou se desloca até o conselho tutelar ou os outros setores que são acionados, né? Legal, muito bem. Presidente, mais alguma coisa a acrescentar desse processo que é importante? Prazo até amanhã. Eu acho que fica assim um chamamento, um convite bem especial, né, para a população de São Carlos, que quem tem interesse ou saiba de alguém que tenha, né, interesse e disponibilidade, que participe, que tire as dúvidas, que se inscreva, né? O Conselho Tutelar é bastante importante, né, para a comunidade em geral. Então, alguém pode ficar, mas tem sobreaviso, mas é só uma semana por mês. É bem tranquilo, né? Então, fica esse convite bem especial para que a população participe. Legal. Né? Já temos bastante procura lá, presidente? Como é que está isso? Eu acredito que temos, né, Bruna? Não acompanhei na sexta-feira, mas Então, até na quinta-feira, até no período da manhã, as inscrições tinham iniciado na segunda até na quinta, não tinha nenhum inscrito, mas sexta-feira teve bastante procura. Certo. Então, acreditamos que... Então, atenção, minha gente, porque é só hoje e amanhã. O horário é de comercial, né? Horário comercial lá, o atendimento junto ao CRAS aqui de São Carlos. Bruna, algo mais? Então, só para frisar para a sociedade, então, que o trabalho do Conselho Tutelar é de suma importância para o nosso município, né? Ele é um órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento, né, dos direitos da criança e do adolescente. A competência legal do Conselho Tutelar está diretamente relacionada à aplicação das chamadas medidas de proteção às crianças e aos adolescentes. Sempre que os direitos reconhecidos em lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão do Estado, sociedade, por falta ou omissão ou abuso dos pais ou os responsáveis, né? E em razão da sua própria conduta, muitas vezes, né? Então, dentre as atribuições do conselheiro também, lá no artigo 136 do ECA, está disposto que ele atende a criança e adolescente sempre, então, diante de situações de violações de direito, né? Ele trabalha nessas situações e no intuito de proteger as crianças e adolescentes, né? Exatamente. Também é papel do Conselho Tutelar orientar os pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes quando ocorrem essas violações ou omissões, a partir do atendimento, né, do profissional que pode aplicar, então, as medidas de proteções quando ocorrer a violação. Então, por isso que a gente vai ofertar essa capacitação no dia 17 de setembro. Vai ser uma capacitação bem breve, né? Uhum. A própria equipe técnica da assistência social vai ministrar com o intuito de repassar maiores informações para esses candidatos de qual é o papel do Conselho Tutelar, qual é o papel do conselheiro tutelar no nosso município, né? Quais são as garantias de direitos das crianças e adolescentes, explicar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Essas medidas de proteções, para daí eles estar um pouquinho mais preparados para a prova que vai ser realizada na segunda-feira, dia 19, né? Legal. A preparação é sempre importante e muito válido também, né? Até para saber como proceder aí na própria profissão, no caso, né? Para operar no dia a dia aí, né? Isso é muito legal. Bem, Bruna, obrigado pela sua vinda. Lá no CRAS está tudo certo, né? Tudo certo. Só trabalho, né? Só trabalho. Só mais um item, Elvis. Então, as inscrições finalizam amanhã. Isso. Então, assim, amanhã às 17 horas estão finalizadas. Todo mundo que tiver interesse... eu tô com dúvida, eu não consegui acessar tal documento. Enfim, nos procurem que nós auxiliamos, tá? Uhum. Então, dia 17, dia 14 vai ser feita a publicação de todos os candidatos inscritos. Dia 17 é capacitação. Dia 19, no período noturno, no segundo piso do CRAS, então no SEJA, vai ser realizada a prova. Dia 27 de setembro vai ser realizada a sessão de apresentação dos candidatos habilitados. Vamos utilizar a Câmara de Vereadores, porque é um espaço que também tem toda uma questão de acesso à população, vai ser gravado, né? Dia 27, né? Isso, 27. Certo. Dia 29, então, é a eleição, das 8 às 16 horas. Nesse dia da eleição, nós vamos fazer um pedido especial, tá? No edital, que tem que apresentar o título de eleitor ou um documento com foto. Vamos pedir para que todo mundo leve o título de eleitor. Só vão poder votar os cidadãos inscritos como eleitores no município de São Carlos, tá?
tá? Então, além desse documento com foto, vai ser obrigatório a apresentação do título de eleitor. Certo. Então, Pra isso é comprovar extremamente aí. importante. E então, daí no mesmo dia da eleição, no final da tarde, já vai ser feita a publicação da apuração, né? E dia 3/10 vai ser realizada a posse. Legal. Que é a posse de todos os eleitos aí do Conselho Isso. Tutelar, que são 5 efetivos, né, e mais suplência, né? Isso. Na verdade, no edital nós temos aberto 4 vagas 4, certo. para titulares e os demais ficam como suplentes. Legal. Quem assumir, vai assumir do dia 3/10, então, até 9 de janeiro de 2024. Muito bem. Procedimento feito. Obrigado, Bruna. Desculpa, 2023. 2023? 9 de janeiro de 2023. Certo. Então, um ano antes, né? Obrigado, então, Bruna, pela sua vinda. É isso agora? Corrigiu? Tranquilo? Não. Não? Então, vão assumir dia 13 de outubro e vão assumir até dia 9 de janeiro de 2024, porque no ano que vem 24. tem o processo unificado. Então tá, vamos lá. Começa dia 13 de outubro deste ano, minha gente, a gestão ali dos escolhidos, os 4, né, efetivos, né, e também dos demais, até dia 9 de Janeiro. de 2024. Isso. Deixa eu frisar aqui também, porque senão eu me perco depois também, né? Bem, então agora tá corrigido aqui, minha gente. Obrigado, Bruno, então. Valeu. Nós que agradecemos pelo convite, nos colocamos à disposição, então, para tirar qualquer dúvida, nos procurem em loco, podem entrar entrando em contato pelo 3325 3022 e aguardamos vocês, então, para as inscrições. Legal. Viu, Débora, como a Bruna fala bastante? Fala, né? Mas é que tem assunto É também. isso aí, porque Tem é assunto. muito importante esse assunto, Sim. né? O pessoal tem que procurar até amanhã com a documentação, inclusive tendo conhecimento daquilo que é necessário, os requisitos, né? E também todo o procedimento do cronograma, que a Bruna frisou aí, que é importante depois seguir cada um deles, né? Que faz parte da etapa aí, né? Débora, Exatamente. mais alguma coisa? Eu acho que era isso. Por hoje é isso. Por hoje é isso. Obrigado, então, da próxima, sua né? vinda. E como eu disse para você, a primeira de muitas, tá? Que assim Vai seja. vai Muito voltar aí. obrigada. Depois tu vai vir trazer para as notícias dos ganhadores, dos contemplados aí para nós. na lista, né? Viemos divulgar os eleitos. Apresentar os eleitos e as eleitas aí, tá bom? Exatamente. Obrigado. Débora Escuciata, ela é a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, juntamente aqui com a Bruna, que também participou conosco e falando sobre esse procedimento. A Bruna que é a técnica da gestão e coordenadora do CRAS, também secretária executiva aí do CMDCA. O siglazinho é difícil de falar, mas aqui a gente conseguiu, né? São 8h10, vem aí o comando geral, o quadro Entrevista fica por aqui. A gente vai para foto, mas daqui a pouquinho a entrevista na íntegra e áudio vai estar no nosso site, tropicalfmsc.com.br. Obrigado pela audiência. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro. Quem anuncia é o quadro Entrevista, que tem trechos lá no Jornal do Meio-Dia, que começa mais tarde, às 12h25, aqui pela Tropical. Um abraço e até lá. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. Farmácia São Jorge está mais